Oi, pessoal! O tema de hoje é autoconfiança. O Sol, ele é o astro que vai marcar aí a nossa capacidade de ter clareza, o nosso brilho, ele é a estrela do mapa. E a clareza, ela vai levar à autoconfiança. Por isso, o signo onde a gente tem o Sol, né, o signo que o Sol estava no momento do nosso nascimento, e a posição ou aspectos que ele vai receber, vão reger também no nosso mapa a nossa liderança, o nosso propósito, nossa clareza e o nosso relacionamento com o nosso pai. Agora, Marte, na astrologia, ele vai representar aí o nosso impulso, aquilo que sustenta a nossa autoafirmação, a nossa capacidade de agir, de realizar a expressão do Sol, a expressão solar. E como a gente interpretou e vai manifestar a história dos homens no nosso sistema familiar, a energia do nosso guerreiro, do nosso instinto aí de luta e sobrevivência. Como é que a gente vai ultrapassar os limites e lidar com aquilo que está chegando de fora. Agora, o nosso poder pessoal, ele vai ser a soma da nossa autoestima com a nossa autoconfiança. E a autoestima é feminina, ela tem a ver com amor, ela tem a ver com a nossa lua, com Vênus. E a autoconfiança, que é o tema de hoje, ela é masculina, tem a ver com ação, tem a ver com o nosso Sol, tem a ver com Marte. Talvez você que tem me acompanhado por aí, talvez você tenha notado, como eu falo o tempo todo, das duas energias, masculina e feminina, pai e mãe. E como sempre, essas duas forças vão influenciar todo e qualquer desafio que a gente tenha. As duas energias, elas são igualmente grandes. Elas têm papéis diferentes, mas têm pesos iguais. Assim como a Lua e o Sol, papéis diferentes, mesmo peso. Vênus e Marte, papéis diferentes, mesmo peso. Então, a vida começa com a mãe e com o pai a gente entra em contato com o externo, com o mundo. Tem uma fala do Bert Hellinger que diz: somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. É linda essa fala. Não sei se você já viu ou conhece uma pintura do Van Gogh que chama Passos para o Pai. Se não, põe lá no Google, acesse essa pintura, esse desenho e faz um exercício, tem um exercício sistêmico com esse quadro, para você sentar, olhar para essa imagem, se colocar daquela criança da pintura, porque tem uma criança nos braços da mãe e o pai de braços abertos esperando essa criança aí para ele. Então, se coloca no lugar dessa criança que vai aprender a caminhar para ir em direção ao pai. E quando você conseguir se imaginar caminhando, depois vai evoluindo e se imagina como adulta, olhando para o mundo, olhando para o horizonte, já com o seu pai atrás de você agora. Eu fiz esse exercício, eu me emocionei muito, foi muito profundo. Experimenta e observa como é que você se sente quando você está indo em direção ao seu pai, talvez ainda sem saber andar, então talvez com medo, com dúvida, será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou conseguir soltar o colo da minha mãe para ir para o mundo? Não só esse exercício, mas nos meus processos com o meu masculino, eu pude me abrir e foram eles que me permitiram estar aqui hoje, fazendo esse conteúdo para você. Porque antes eu tinha uma dinâmica muito forte de exclusão, de resistência, de me relacionar, de me expor, e ao mesmo tempo queria muito. E foi começar a perder o medo do mundo que eu comecei a sentir essa força das relações e o poder da comunicação. E eu só pude fazer isso quando eu comecei a me reintegrar com meu pai, que me trouxe essa força de movimento, progredir, né? Então, por isso, o progresso, ela vem do masculino, ela representa essa realidade, a vida concreta, a praticidade, o evoluir, crescer. E quando a gente não aceita o nosso pai, é muito difícil aceitar a nossa realidade. A gente pode viver idealizando de uma forma muito infantil. E tem tudo a ver com o tema de hoje, que é a autoconfiança.
como é que a gente vai se relacionar com o Sol, com Marte, com os signos masculinos, vão indicar se a gente vai ter uma fluidez ou se a gente vai ter tensões para lidar com isso. Ou seja, se a minha relação com meu pai e com os homens do meu sistema são harmônicas ou são tensas, é que isso vai representar, vai ditar como é que vai estar a minha autoconfiança. Outros aspectos, como feridas de infância, por exemplo, também vão influenciar. A gente pode ter alguma questão no masculino de dor, de exclusão, que impede aí a nossa capacidade de aprender, de produzir, de ser prático, de melhorar. Quer ver uma influência aqui, o que pode acontecer dos padrões que a gente recebe, das feridas que a gente tem com o masculino? Então, se eu tenho um padrão que vem aí, herdado no meu sistema, de homens que não se responsabilizam pelos filhos, isso se repete em várias gerações. Qual que é o resultado disso? Então, eu posso viver aí, na minha trajetória, uma recorrência de falta de emprego, de falta de dinheiro, de fazer a renda entrar, de medo de mudança, de não conseguir usar a minha capacidade criativa. É como se existisse uma sobreposição da história ancestral com a história pessoal. Bom, aí você me pergunta, né? Legal, olhei para o meu pai, entendi como é que eu lido com o meu masculino, e agora? Bom, agora é praticar. Agora é colocar em movimento. A autoconfiança, ela tem tudo a ver com aquilo que a gente faz. Eu confio nas minhas escolhas, eu confio na minha postura, eu confio na minha comunicação, isso é autoconfiança. E, às vezes, muita gente pensa que ter confiança e ter habilidade para fazer alguma coisa é a mesma coisa, mas não é. Talvez entender isso também seja muito importante. Então, observa se você tem colocado movimento nas suas habilidades, porque uma reflexão é observar que ter habilidade é ser bom em algo, é ser bom fazendo algo. Mas ter autoconfiança é ter uma convicção, é ter uma certeza sobre essa habilidade. E essa convicção, essa certeza, a gente ganha conforme a gente dá passos, que nem aquela criança do exercício do quadro. Aquela criança aprendendo aí para o pai. Aqui fica a diferença clara quando a gente traz o exemplo de quem pode ter muitas habilidades, muito conhecimento, mas não faz nada com isso, não usa. Fica claro que existe uma questão aí, né, na autoconfiança, porque a ação gera movimento que ativa a confiança. Então, para a gente se conectar com a nossa, primeiro a gente vai entender que desafios que estão me impedindo de manifestar o meu masculino. E na prática diária, entender que para colocar em movimento ou iniciar algo, você não precisa saber tudo. Então, aquilo que você não sabe, você pode aprender. A gente não nasce sabendo andar, a gente aprende, a gente dá passos. A gente dá passos para ir para o mundo. Quando a gente liga as nossas habilidades com a nossa confiança, a gente entra num fluxo de abundância. O estado da autoconfiança, ele deveria ser natural, né, para a gente. Então, pensa que quando a gente é criança, que ainda não sofreu nenhuma repressão, é muito natural a criança ter curiosidade, buscar, a criança confia, né? E é algo puro, é algo natural. Agora, imagina se você pudesse retomar esse mesmo estado da criança que você foi sem a repressão. Aí a gente pode olhar e trabalhar o seu Quirón, a sua ferida, e a Lilith, que é a repressão dessa dor. O praticar, né, a prática, ela está relacionada a esse fazer. Se você sabe que você faz algo 100 mil vezes antes, que você aperfeiçoou isso, você sente que é confiante, que você tem experiência. Quer ver como é que está a sua autoconfiança? Como é que você sabe que você fez algo muito bem feito? Você sente isso internamente ou você precisa que alguém te diga?
Você espera esse reconhecimento de fora. Como é que você sabe o que você tem que fazer diariamente? Ou o que te move? O que te impulsiona? Durante o seu dia, quantas vezes você toma iniciativa para fazer alguma coisa? Ou no seu ambiente familiar ou afetivo, no seu ambiente com seus amigos, que situações você toma iniciativa para decidir alguma coisa? Que tal experimentar uma atividade física diferente da que você faz na sua rotina atual? Assim, por uma oportunidade para você observar a sua vitalidade, porque o masculino tem muito a ver com a nossa força de vitalidade, né? Ou também, que tal fazer uma lista, né? Pensando na vitalidade, uma lista de atividades que te recarregam a sua energia física, essa vitalidade. E percebe como é que você está com relação à assertividade. Assertividade é a nossa capacidade aí de agir de uma forma pontual, correta, e é muito difícil, às vezes, de praticar, porque a gente pode confundir assertividade com agressividade. E atitude agressiva, ela é uma distorção do masculino. Ela é uma atitude direta, agressiva, pontual, mas ela não leva em consideração o outro. É uma ação sem empatia. E já a atitude assertiva, ela tem esse diferencial, ela tem essa compreensão, esse entendimento do impacto que essa ação vai ter sobre o outro. Então, como é que você está com relação à sua assertividade? Quando a gente se harmoniza com o nosso masculino, a agressividade e a passividade se harmonizam, porque a gente ganha confiança com amor naquilo que a gente faz e no nosso papel no mundo. Bom, espero que tenha feito sentido para você. É isso por hoje. Um beijo enorme e até a próxima.